A paz de Cristo, irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito do divórcio, pois o Espírito Santo de Deus, ele tem falado muito comigo a respeito deste assunto e até mesmo me incomodado para que eu fale sobre esse assunto, pois nesses últimos tempos em que estamos vivendo, é um problema geral em toda a sociedade e principalmente na igreja. Então Deus tem me mostrado que o principal responsável pela causa do divórcio, pela causa da separação, é o homem. O homem é exclusivamente responsável pelo que está acontecendo. Quando você lê Mateus capítulo 19, você vê ali aquela passagem onde os fariseus interrogam a Cristo pelo fato de Moisés ter permitido dar carta de divórcio. Então eles perguntam ele a respeito do divórcio, a respeito de um novo casamento. E Cristo diz: Moisés permitiu que se desse carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim, pois Deus criou o homem e a mulher, e o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe, e os dois serão uma só carne, uma só alma, uma só pessoa. Então você observa que é por causa da obstinação, da dureza do coração do homem, da mulher, é que há a separação. Irmãos, quando nós paramos para pensar um pouco, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, às vezes nem isso, 30 anos atrás, mas vamos pensar aqui há 50 anos atrás, no tempo dos nossos avós, as pessoas, elas se casavam, elas tinham um tempo de namoro muito insignificante, quase não se tinha contato no namoro. As pessoas eram muito jovens, às vezes a mulher era bem mais jovem que o homem, e os dois se casavam com 60 dias de namoro. Muitos nem tinham contato assim igual é hoje, e o casamento durava a vida toda. Já no primeiro ano era um filho, e assim ia, e as famílias eram numerosas naquela luta, naquela dificuldade, muita falta de opção, não tinha nem às vezes como prevenir, mas você observa que em meio àquelas dificuldades, o casal ia vivendo, como muitos até mesmo dizem, até entre trancos e barrancos, e eles viviam o casamento, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe. Havia divórcio? Havia divórcio. Sim, sempre houve. Mas você observa que do século XVI para cá é que isso foi cada vez aumentando mais. E nos nossos dias hoje virou moda. Às vezes os principais culpados disso é até mesmo os pais dos jovens. Às vezes a mãe e o pai diz assim para os seus filhos: você casa, se não der certo você larga. Ou até mesmo às vezes diz assim: para que casar? Vai morar junto. Então são pessoas que se dizem cristãs, que batem no peito: eu tenho minha religião, eu sou católico. Irmãos, é tempo de acordar. Muitas pessoas estão se enganando a si mesmas, estão brincando com Deus, mas saibam que Deus não se deixa escarnecer. E o principal responsável é o homem. E quando digo homem, é homem e mulher. Porque hoje nós vivemos num mundo de aparência, nós vemos muita aparência e vivemos num mundo de aparência, onde as pessoas estão na igreja dando glória a Deus, dando aleluia,
mas muitas das vezes o homem e a mulher não para olhar para os seus filhos e dizer assim: eu preciso manter o meu casamento pelos meus filhos. Não, eles se separam e aí vem a segunda parte, que é responsável, porque se você observe bem, se o homem é o total responsável, veja que hoje as igrejas também são responsáveis, porque a Igreja Católica em si, ela não admitiu ainda um novo casamento na igreja. Porém, as pessoas estão morando juntos, tendo comunhão com a igreja, e a igreja não fala nada sobre o assunto. Os pastores evangélicos, que muitos são fariseus hipócritas, anularam o casamento na igreja, anularam o casamento da lei de Deus e validaram o casamento no civil. Ou seja, eles, com a sua hipocrisia, validaram o casamento no civil. Então, os próprios pastores, muitas das vezes, já estão no segundo, no terceiro casamento. Eu já vi testemunho de hipócritas desses aí, que estão no quarto casamento e são pastores. Hoje qualquer um pode ser pastor. Basta a pessoa arrumar um diploma, abrir uma igreja aí e começar a falar como um papagaio, repetindo, né? Repetindo o que os outros falam. Então, irmãos, eu vejo claramente, a palavra de Deus diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Muitos hoje endureceram a sua cerviz e estão obstinados, com a mente cauterizada, fazendo da maneira deles. Da maneira deles. E é muito triste você ver que a igreja evangélica no Brasil oficializou o divórcio, porque é comum entre os crentes estarem no segundo e no terceiro casamento. Isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Porque se nós somos pessoas que somos crentes em Cristo Jesus, se a graça de Deus transformou nossa vida, não pode e nem poderia haver dureza em nosso coração. Pois o divórcio acontece pela dureza do coração do homem, pela dureza do coração da mulher. Como eu disse há uns 30 anos atrás, 40 anos, 50 anos, quanto mais você volta no tempo, mais você vê que antigamente a base das pessoas era a família. E eu vi e vejo ainda por parte de pessoas mais antigas, pessoas que suportaram uma vida ao lado do outro, com problemas, mas viveu pela família. E nem eram religiosas. Então você observa que a pessoa ser um servo de Deus não é vestir um terno, uma gravata, ou as mulheres se vestir como estão indo para um desfile de moda, e ir para a igreja ficar fazendo teatro, não. É uma vida, é observar princípios. Hoje você vê famílias inteiras destruídas e isso dentro da igreja. Isso é uma vergonha, pessoas que não têm temor a Deus. Às vezes a mulher está lutando, está batalhando, está ajudando o marido, está sendo uma serva de Deus, e o marido é um sem vergonha, um pilantra, um hipócrita, um lobo disfarçado de cordeiro, vai cair no adultério, destrói a família. Aí às vezes a liderança própria diz também para a mulher: não, você casa com outro, reconstrói sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Cada esquina tem uma igreja, mas não significa que o evangelho está sendo pregado. As pessoas estão divididas em denominações no sistema religioso. Um diz que é católico, outro diz que é evangélico, outro diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E isso não vai levar ninguém para o céu. Isso só está contribuindo para a destruição da igreja. Porque o povo de Deus é a igreja de Deus. O povo de Deus tem que se unir pela fé. E tem que entender
que uma vida com Cristo, você tem que carregar a cruz. Não tem como não carregar a cruz. Mas muitos não querem a cruz de Cristo. Muitos negaram a cruz de Cristo. Muitos se casam porque a mulher tem um corpo bonitinho. Aí quando ela fica mais velha, ganha um filho, ganha 2, engorda um pouco, aí o cara perde o interesse e passa a olhar para outras. Porque ele está dominado pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E cai no adultério, cai na prostituição. Então, irmãos, hoje tem muitas coisas erradas. E entenda uma coisa, o divórcio existe por causa da dureza do coração das pessoas. O segundo casamento existe por causa da dureza do coração das pessoas. Mas isso nunca foi plano de Deus, nunca. Isso é de total responsabilidade do homem e tudo terá a sua justa retribuição. Saiba disso, uma pessoa que destruiu uma família, no adultério, ele vai pagar um preço alto. Seja nessa vida ou na futura, mas que ele vai pagar, ele vai. Tanto o homem quanto a mulher. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Você já viu alguém plantar feijão e colher milho? Não existe. Se o cara plantou feijão, ele vai colher feijão. Se o cara semeou na corrupção, ele vai colher o quê? Corrupção. Se ele semeou na morte, ele vai colher a morte. Mas quem semear na vida, vai colher a vida eterna. Então coloca isso no coração e saiba que é tempo de buscar a Deus e zelar pelos valores e os princípios da moral cristã. E não ficar se iludindo com esses falsos pregadores que pulam, gritam, caem no chão, viram piruleta, mas estão ali só por causa do dinheiro, ou seja, estão cheios de demônios. Porque na hora de ensinar o povo o caminho de Deus, eles colocam tropeço. São servos de Balaão, pregam a doutrina de Jezabel na igreja, mas Deus vai dar a recompensa. Então, irmãos, nós precisamos entender que isso que acontece hoje e que está praticamente normal, a culpa é do homem, a culpa é do ser humano. E as igrejas aderiram a isso com o objetivo de, mas aí o fulano não vai cair na prostituição, é melhor ele casar de novo. Aí muitos dizem assim, eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. E os filhos? Como é que ficam os filhos? O povo está vivendo no adultério, está vivendo na prostituição e estão dando uma de que estão servindo a Deus com santidade. Por isso que a palavra de Deus diz, na carta do apóstolo Tiago, adúlteros e adúlteras. É porque é adúltero e adúltera mesmo. Isso não é de hoje, irmãos. No tempo de Jesus tinha muito disso. Tinha muito disso. Não é diferente. E não vai mudar também. Não saiba disso que a tendência é só piorar. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, independente de religião, como eu já disse, porque religião, da maneira que está hoje, é hipocrisia dos homens. Se você é um crente em Cristo Jesus, você precisa zelar pelos valores, pela moral que a palavra de Deus ensina. Porque muitos falsos profetas estão no mundo, estão pregando doutrinas de demônios na igreja, cheios de espíritos enganadores, com pretensas revelações, e fazendo um grande espetáculo, mas que não está contribuindo em nada para a salvação das pessoas, só está colocando as pessoas no pecado. Porque quando uma pessoa acha que um casamento não civil tira ele de um adultério, ele está sendo um tolo. Porque o casamento é só a morte quem separa. Então, como que alguém que cometeu um adultério, está morando com uma pessoa em adultério, vai lá no civil e casa, ele não está mais em adultério? Isso é uma verdadeira hipocrisia dessa geração. Essa é uma geração má e adúltera. Como o Senhor Jesus disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado.
uma geração idólatra, que se entrega às feitiçarias, às benzição, ao culto às imagens, se entrega à prostituição, à fornicação. É essa geração que estamos vivendo. E uma definição para essa geração é Sodoma e Gomorra. Então saiba que coisas piores ainda acontecerão. E não está muito longe o tempo dos cristãos verdadeiros começarem a ser perseguidos. Coloque isso no seu coração, busque a Deus, ore pela sua família, ore pelos irmãos que estão fracos na fé, porque o dia da visita do Senhor está próximo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês aí na caminhada, orem por mim, para que Deus me abençoe no meu ministério e que Deus abençoe a cada um de nós. Mas precisamos, irmãos, ser firmes e progredir, porque o tempo do Senhor está próximo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas muitas coisas ainda irão acontecer. Mas precisamos estar preparados. Amém?